A caminho das eleições legislativas marcadas para o próximo dia 10 de março, a Viana TV continua a ouvir os cabeças de lista pelo distrito de Viana do Castelo. E hoje nossa convidada é Marina Gonçalves, candidata do Partido Socialista para as eleições do próximo dia 10. A Marina Gonçalves, que é natural de Caminha, portanto nasceu em Caminha, licenciada em Direito, desde muito cedo também ligada à política. Foi assessora de Pedro Nuno Santos, como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, deputada pelo Círculo de Viana do Castelo, foi secretária de Estado da Habitação e desde janeiro de 2023 foi nomeada Ministra da Habitação e com essa particularidade de ser a ministra mais jovem de sempre, ocupando o cargo com 34 anos. Marina Gonçalves, muito obrigado por estar connosco. Começava exatamente por lhe colocar esta questão que tem a ver com o facto de ser escolhida para liderar a lista do PS por Viana do Castelo. Eu diria que pode considerar-se uma escolha natural, tendo em conta a sua ligação, quer ao distrito, quer também, digamos, a confiança que tem política junto de Pedro Nuno Santos? As escolhas, felizmente nós no Alto Minho temos muita gente com muita qualidade, com muita competência, com muita vontade de levar a voz do Alto Minho para Lisboa, para o Parlamento e, portanto, escolhas naturais temos muitas e, aliás, temos visto isso mesmo a acontecer nos últimos anos. Para nós era fundamental dar voz aos altominhotos com altominhotos e isso está na base da nossa lista. Obviamente que depois a ligação são escolhas dos cabeças de lista, escolhas também de secretário-geral e temos um percurso de trabalho juntos que torna ainda mais reforçada esta vontade de estar presente neste projeto, mas felizmente, e permita-me esta palavra, nós temos uma lista de qualidade, de gente que leva no coração a sua terra e que quer levá-la também para lutar por melhores condições no Parlamento e por isso é uma lista de qualidade e por igual e é isso que na verdade distingue a lista do Partido Socialista. O Partido Socialista ganhou as eleições em 2022 no distrito de Viana do Castelo, conseguiu eleger 3 deputados, tal como o PSD. Para este ano, para estas eleições em 2024, há aqui uma diferença, é que há apenas 5 lugares em termos de deputados. Qual é a expectativa nesta altura do PS e da Marina Gonçalves? Antes de mais, permita-me dizer que é uma preocupação para nós, porque a perda de um deputado representa também a perda de população do nosso distrito e para desenvolvermos o nosso Alto Minho precisamos de ter também estratégias que permitam fixar e atrair mais gente e esse deve ser mesmo um compromisso político para as próximas legislaturas, não é um compromisso de legislatura. Mas a nossa expectativa, obviamente, quando vamos para um período eleitoral é de conseguirmos uma maioria de votos e com isso conseguirmos o maior número de deputados possível. Nós estamos a trabalhar para manter o número de deputados ou para acrescentar no número de deputados, é esse o trabalho que estamos a fazer e é essa a nossa expectativa, obviamente, de continuar a reforçar a presença do Partido Socialista e dos deputados altominhotos no Parlamento. Torna-se fundamental, obviamente, ganhar, porque poderá aí ser mais fácil manter os 3 deputados. Olhando àquilo que são, digamos, algumas sondagens, alguma informação que vai circulando, e estamos aqui a falar de uma questão, digamos, nacional, a nível distrital, e depois de algum contacto que já tem tido com as pessoas, com as instituições, qual é, nesta altura, digamos, o sentir da Marina em relação àquilo que as pessoas podem vir a decidir nas eleições do dia 10 de março? Isso só as eleições o dirão e o voto é o voto de cada um. Construir o nosso país faz mesmo com o voto de cada um e por isso é que é tão importante no dia 10 de março toda a gente votar e escolher aquele que é o melhor rumo para o país e no caso em concreto o Alto Minho. Nós vivemos num distrito felizmente um distrito muito verdadeiro em que nos diz o que de bom existe, o que de mau existe e essa genuinidade de todos nós permite-nos também acreditar que as pessoas também sabem quais são os projetos que estão em cima da mesa e qual é a importância de continuarmos esta trajetória de desenvolvimento. Essa é a nossa expectativa e isso também sentimos no nosso dia-a-dia. Temos feito várias reuniões, agora vamos começar o trabalho mais de contacto pessoal na rua, com a população em concreto, mas sentimos muito esta boa característica da veracidade, mas também este talento de que os últimos 8 anos foram anos de desenvolvimento e que há esta vontade também de continuar
realizar este projeto. Ainda há muito para fazer, mas muito se fez pelo nosso distrito ao longo nos últimos 8 anos, e sabemos que também há esse reconhecimento por parte da população. E o facto de conhecer, se calhar, melhor o distrito do que, por exemplo, o candidato do PSD É, ou da AD, do lado do Chega, que é um partido que também cresceu, ou tem vindo a crescer um bocadinho em termos daquilo que são as projeções que são feitas, mas, nomeadamente em relação à AD, liderada por Aguiar Branco, o facto de a Marina conhecer melhor, digamos, aquilo que é o distrito, ou aquilo que são os seus problemas e aquilo que pode vir a ser o seu desenvolvimento, é vantajoso para si? Para mim, não sei, é vantajoso certamente para quem vê em nós os representantes do Alto Minho. Nós consideramos fundamental que aqueles que representam as preocupações, que conhecem a realidade, que a viveram, que a experienciaram na sua vida, é vantajoso para a população saber que quem os representa é quem conhece melhor esta realidade. E não haja dúvida que quem aqui nasceu e aqui cresceu o faz. A lista da AD também tem gente que é daqui do território, não estou a dizer o contrário, mas é verdade, quando encabeçamos uma lista, quando discutimos medidas para o nosso distrito, encabeçamos no fundo esta discussão, é importante conhecermos o território de que falamos, é importante percebermos os problemas que existem, conhecer as necessidades que existem e já agora também conhecer o sangue que temos e a forma como nos relacionamos, porque isso é também importante, não apenas na campanha, mas naquele que é o mandato que queremos executar nos próximos 4 anos. Não haja dúvidas que isso é fundamental e a nossa lista, toda ela, as 10 pessoas que estão na nossa lista, representam um Alto Minho de sangue e de coração. Olhando agora para as questões, digamos, mais em pormenor, a questão da habitação, e até porque a Marina Gonçalves foi secretária de Estado, agora foi ministra da Habitação, é uma questão, digamos, que acompanha a preocupação geral das pessoas, não só a falar aqui no Círculo de Viana do Castelo, mas até a nível nacional. Viana do Castelo tem vindo digamos, até através do Plano Mais Habitação e também daquilo que é a Estratégia Local de Habitação, foram lançadas um conjunto de obras. Há aqui um diagnóstico que foi feito a nível das carências habitacionais que apontava isto há cerca de um ano para cerca de 686 famílias, 686 famílias e cerca de 2.500 pessoas, portanto, que estavam a necessitar com alguma urgência de novas habitações. Entendo que aquilo que está a ser feito é suficiente para nos próximos anos resolver alguns desses problemas. As matérias da habitação são centrais para a nossa vida coletiva, para tratar o país como um todo, para trabalhar neste Portugal inteiro que tanto falamos, que é fundamental. Nós temos hoje um programa que, ao contrário do único grande programa que tivemos no passado, que foi o PER, temos hoje um programa que chega a todo o país. Nós falamos muito do investimento que existiu, que foi fundamental, obviamente, nas áreas metropolitanas, mas esse investimento não chegou, por exemplo, ao nosso distrito. Este programa chega ao nosso distrito. Nós aqui no distrito, nós temos todos os municípios a trabalhar com o Governo e com o IRU nas estratégias locais de habitação. São cerca de 2.000 as famílias que estão identificadas nestas estratégias, nas várias dimensões, quer de solução de parque habitacional público, portanto de habitações municipais, mas também famílias que têm a sua casa, que é propriedade delas, mas que não conseguem reabilitá-las. São cerca de 2.000 famílias que estão identificadas e que estão identificadas nesta proximidade por cada município, e que o compromisso que temos é que tem que haver uma solução para todas estas famílias nos instrumentos que estão criados. Há financiamento, há instrumento, há vontade de concretizar e elas têm mesmo de ser resolvidas. Mas há uma segunda dimensão também desta resposta e que nós precisamos de continuar a reforçar esta resposta no distrito, que é a classe média, dos mais jovens aos menos jovens. Nós precisamos de encontrar também respostas que sejam compatíveis com o rendimento da classe média, das famílias com rendimentos intermédios. E aqui nós temos já projetos desenvolvidos no nosso território, são dimensões de resposta, quer uma, quer outra, aliás, que se vão adaptando também às necessidades, porque elas não são estanques, elas vão acontecendo. Tivemos uma pandemia, estas necessidades foram aumentando, mas nós temos que conseguir, que os instrumentos que estão criados, reforçar esta resposta. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a médio prazo, com este esforço e este investimento na habitação pública, seremos capazes de mitigar em larga escala aqueles que são os problemas de acesso à habitação. Como dizia, estas necessidades não são estanques, vão sempre acontecer situações em que o Estado precisa de intervir, mas se tivermos esta resposta estruturada no território, facilmente respondemos depois às emergências do dia-a-dia. Portanto, não tenho dúvidas que isto é o que vai permitir ter também na habitação este pilar do Estado Social, e para termos este pilar do Estado Social
precisamos mesmo garantir que nenhuma família fica sem habitação. E olhando aqui um bocadinho aquilo que é a realidade que até conhecemos melhor, que é Viana do Castelo, há muita habitação, há alguma habitação que vai sendo construída, mas a preços, de facto, alguns desses preços demasiado altos, o que se torna, por vezes, insustentável, sobretudo para a questão dos jovens e de uma classe média alta, digamos assim, que mesmo assim terá algumas dificuldades. E, portanto, essa área é fundamental. E depois há aqui uma outra questão que tem a ver até com aquilo que é o crescimento do próprio Conselho e do próprio Distrito. Os parques empresariais têm havido mais investimento, há mais gente a chegar, há a questão dos imigrantes que vão chegando em número maior, e isso torna... Há aqui toda um conjunto de situações que têm que ser muito bem analisadas nos próximos anos. Exatamente, essa dimensão é também ela importante, porque nós falamos aqui sempre de várias realidades nas quais a habitação é fundamental. Obviamente a situação das famílias com menores rendimentos que vivem em indignidade habitacional, e hoje até aqui em Viana temos já obra no terreno para responder à indignidade habitacional. Temos a dimensão também de quem se quer fixar, dos mais jovens que querem autonomizar, mas de quem aqui nasceu e quer aqui viver, e que precisamos também de acrescentar novas respostas. E depois a dimensão que referiu. Não há desenvolvimento económico sem este desenvolvimento empresarial também, não é? Das nossas empresas, mas também sem trabalhadores. E se nós queremos atrair novos trabalhadores, nós temos que dar condições, e a habitação aí é fundamental. Todos estes projetos que eu refiro, estas duas dimensões de resposta para a classe média e para as famílias com menores rendimentos, que na verdade não tem nenhuma diferença do ponto de vista da habitação que queremos construir, mas sim da dimensão de resposta, do papel que o Estado tem na resposta que dá. Todas estas dimensões têm que encontrar resposta nestes instrumentos, e felizmente temos vários exemplos no distrito: Paredes de Coura, Melgaço, Valença. Posso dar os 10 distritos como exemplo, porque felizmente temos exemplos no terreno destas duas dimensões e da resposta que está a ser dada na política habitacional. Portanto, acredita que o plano que está a ser traçado vai permitir nos próximos anos, digamos, dar ou escoar todas essas necessidades que vão ser criadas? Nós temos que olhar para este plano como um plano mesmo a médio prazo. Não é um plano de legislatura, infelizmente não se constrói habitação, nem se reabilita a habitação num ano ou em 2 anos, sobretudo quando temos décadas de atraso neste investimento. Mas a médio prazo eu não tenho dúvidas nenhumas que esta é a reforma estrutural que permitirá responder a estas necessidades habitacionais. Falamos da questão, digamos, económica, financeira, tem a ver com a questão dos parques empresariais, tem havido, eu diria, algum investimento nessa área nos vários concelhos, uns mais do que outros, naturalmente. Mas falava-lhe de uma questão que tem sido focada aqui na campanha. O próprio Pedro Nuno Santos já falou da questão das acessibilidades, das portagens. Há a questão da A28 e há sobretudo a questão do Pórtico do Neiva, que tem sido levantada muitas vezes. Efetivamente, já há muitos anos que se fala nessa questão, até hoje mantém-se tudo como está. Será que é desta vez que vamos ter uma decisão em relação a isso? Tiro será, é desta vez que vamos ter uma decisão sobre isto. O nosso distrito, eu digo isto muitas vezes e não custa repetir, nós somos um distrito que não somos considerados, ainda somos de litoral, mas temos muitos problemas de territórios do interior. Temos um território desigual nas acessibilidades, e por isso é que é importante melhorar as infraestruturas que já hoje existem, mas também reforçar as infraestruturas que já hoje existem. Nós tivemos, e permita-me só esta à parte, um investimento enorme que também liga com a questão empresarial, por exemplo, em Paredes de Coura, que permitiu melhorarem muito o acesso ao investimento económico, mas também o acesso às famílias que ali vivem e que por ali passam. E há uma questão que tem estado pendente, que tem sido tema em todas as campanhas, que tem a ver com a A28, essencialmente com o Pórtico de Neiva e com as portagens e aquele que é o custo, a oneração das famílias que vivem aqui, que trabalham aqui, que querem desenvolver economicamente e socialmente o território e que têm ali, às vezes parece um pormenor quem vê de longe, mas para quem aqui vive tem uma carga muito importante e muito negativa na sua vida. E para nós sempre foi fundamental fazer esta discussão. Houve uma evolução nas medidas no que respeita às portagens, houve medidas também tomadas por este governo, mas felizmente temos hoje um compromisso mais assertivo e que na verdade vai de encontro àquela que é a nossa preocupação desde o primeiro momento, que é acabar com as portagens no Pórtico do Neiva. Aliás, o compromisso é um bocadinho mais alargado, que é acabar com as portagens fora da área metropolitana do Porto, que tem obviamente outras respostas alternativas, e por isso é um compromisso, por isso lhe dizia, tirar o será, é um compromisso para concretizar rapidamente. Pedro Nuno Santos falou na abolição das portagens, mas não em todas as escutas, portanto haveria algumas que iriam manter ainda essas... No caso da A28 foi muito claro, e por isso repetindo o compromisso, que é um compromisso para nós fundamental para respeitar já agora a população,
que é fora da área metropolitana, a A28 fica isenta de portagens. E nós dizemos muito isso, parece um chavão, mas não estamos mesmo a dar nada a ninguém, é mesmo respeitar as pessoas, porque esta reivindicação é uma reivindicação justa, faz aquele que é o impacto diário destas portagens na vida, no dia-a-dia pessoal e profissional deste território, em particular de Viana do Castelo. A nível das acessibilidades tem sido feito algum trabalho, até porque aquilo que tem sido a expansão do Porto de Mar também tem obrigado a criar, digamos, outras plataformas, digamos assim, para poder aumentar aquilo que é o trabalho feito pelas empresas, e algumas que já exportam muito a partir de Viana do Castelo. Esse investimento vai também continuar? Alguma coisa prevista em relação a isso? Sim, nós temos tido aqui várias, eu aliás não referi, mas temos tido já algum desenvolvimento também no que respeita às acessibilidades, não apenas, eu dei aquele exemplo, mas também a linha do Minho, permita-me também fazer essa referência, porque é fundamental, não apenas para o transporte de pessoas, mas também para mercadorias. A questão da ferrovia, não é? Da ferrovia. Que foi sempre ao qual Pedro Nuno Santos sempre defendeu, portanto, e ainda bem para o nosso território, não é? Porque nós hoje temos mas ainda há muitas coisas a fazer a nível da ferrovia. Então, começando aqui pela ferrovia, nós lembrar, às vezes parece que nós vamos nos esquecendo, as coisas vão se concretizando e nós vamos nos esquecendo de as referir, é importante lembrar. A linha do Minho foi eletrificada, a linha do Minho foi modernizada, nós tivemos mais carruagens, tivemos mais acessibilidade também por parte das pessoas. Nós hoje temos também a oportunidade de poder entrar num comboio e ir até à capital sem ter que fazer nenhum transbordo. Isto são mais-valias que nasceram também desta vontade de Pedro Nuno Santos de pôr na ferrovia também um pilar de coesão territorial, que é mesmo um pilar de coesão territorial. Mas temos mais, temos um compromisso para o futuro, que tem benefícios não apenas para as pessoas, mas também para as empresas, que é a linha de alta velocidade, que passará também pelo nosso distrito. Nós temos hoje o compromisso, aliás, estando já projetada este primeiro troço, Valença-Braga, que ligará, no fundo, Lisboa a Vigo, mas que terá também aqui uma paragem no nosso distrito. Isto tem não apenas esta concretização direta da paragem no nosso distrito, mas também a redução do tempo de viagem para trabalhadores, para famílias. Isto liga ao nosso território, isto torna também mais atrativo o nosso território. Mas também no acesso para nós é muito importante valorizar o investimento e valorizar também a riqueza que nós temos nos taleiros e não só, na nossa atividade marítima, e por isso temos aqui vários investimentos no nosso território que são visíveis hoje, não são promessas, são concretizações de terreno, da acessibilidade rodoviária, mas também da acessibilidade marítima, com rebaixamento, por exemplo, no Porto, para permitir também mais acesso aos taleiros e com isso também permitir este desenvolvimento económico do nosso território e das nossas empresas, neste caso da construção naval, mas também, como dizia, da acessibilidade rodoviária, acessibilidade marítima. Nós tivemos aqui um investimento que está hoje concretizado, permitindo também aqui atrair novas empresas e, mais do que isso, também atrair ou reforçar o investimento daquelas que já hoje estão instaladas. Mas temos também novos investimentos previstos nos instrumentos de financiamento, fonte nacional ou fonte comunitária, para o nosso território, em concreto aqui para Viana, com novas ligações, com novas acessibilidades, com novas pontes, com novas ligações também a áreas empresariais, para permitir reforçar este investimento. Foi uma prioridade ao longo dos últimos 8 anos e é importante lembrar o legado, mas é também uma prioridade para o futuro, e por isso é que há novos compromissos, novas ligações, como referia, nomeadamente uma nova ponte para permitir ligar à zona industrial e assim também alavancar novos investimentos e reforçar aquilo que já existe. Alguns investimentos que serão investimentos para longo prazo. Não, estes são investimentos até 2026, outros temos que investimentos... Tem a ver depois com a ligação, o TGV e por aí. Nós temos investimentos, nós temos um Programa Nacional de Investimentos de 2030, temos lá vários investimentos para o nosso território, temos a linha de alta velocidade, é para acontecer, é um compromisso assumido. Acha que vai ser possível trazer essa linha até Viana do Castelo? A linha como está a Viana do Castelo Distrito, paragem em Valença, sim. É importante nós assumirmos os nossos compromissos e, aliás, se há crítica que eu posso fazer à oposição é que, de repente, um compromisso que parecia comum, como era a da linha de alta velocidade, passou a ser algo que ainda vai ter que ser objeto de estudo, de grupo de trabalho. Estamos peritos em grupos de trabalho. Para nós, não. Para nós é importante, aliás, Pedro Nuno Santos tem muito essa máxima de fazer. A questão do aeroporto também, Exatamente. Que tem sido muitas vezes tocada por Pedro nós Nuno vamos Santos em discutindo relação... e somos ótimos a discutir os temas, mas depois, quando é preciso concretizar, deixem-me lá fazer mais um grupo de trabalho, fazer mais um estudo e avaliar. Não, para nós a linha de alta velocidade é para acontecer. A linha de alta velocidade é para parar no nosso distrito. A linha de alta velocidade é estruturante para o nosso território.
território. E, portanto, juntando a linha de alta velocidade com estes investimentos que fazemos no Porto Mar, para estes investimentos também para reforçar a nossa capacidade de investimento empresarial das nossas empresas, destas áreas empresariais que, como referia, foram crescendo também com este investimento por parte do Governo e por parte também das empresas que querem aqui investir e aqui fixar-se. Para nós é importante que ele continue, que não seja só um legado, que é importante, é um só muito importante, são 8 anos de investimento, mas que não seja só um legado e seja também um reforço destas respostas. E esse é um compromisso para nós, claro. A linha de alta velocidade é para acontecer e para parar no nosso território. Os investimentos com novas ligações às zonas empresariais, mais acessibilidades marítimas, rodoviárias, ferroviárias, é para nós importante e estruturante no país, mas aqui em particular no nosso Alto Minho, que tanto precisa delas para garantir este Portugal inteiro. Há também aqui uma questão que tem a ver com a saúde, porque também, no fundo, joga um bocadinho com estas questões das acessibilidades e daquilo que são a forma das pessoas se moverem dentro do próprio distrito. Ainda recentemente, a propósito da questão das urgências, houve uma posição da CIMA em relação ao fecho de algumas urgências, pelo menos em período noturno, sobretudo em Monção e Melgaço, porque estamos a falar de 2 concelhos que estão muito longe, digamos, de Viana do Castelo e daquilo que são as dificuldades a nível do transporte, sobretudo em horários noturnos, por exemplo, quando acontecem situações que obrigam a esse transporte. Há aqui também uma alteração por parte mais recente por parte do Governo, com a criação da Direção Executiva, que vai, no fundo, tem tomado algumas decisões no sentido de uniformizar ou tentar encontrar as melhores soluções. Em relação a essa questão, o que é que o PS e a Marina defende para o Distrito de Viana? Qual seria a melhor solução, tendo em conta essas, digamos, especificidades que são visíveis no próprio Distrito? É importante ter acabado pelas especificidades do nosso distrito, porque eu tenho feito alguns debates com a AD, com o candidato da AD, e tenho sempre uma dificuldade em perceber qual é a proposta da AD, olhando para as especificidades do nosso território. Eles falam muito nas parcerias público-privadas. Das parcerias público-privadas como solução, é a solução, não é o nosso foco, é o investimento no público, o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Sabemos qual é a posição da AD, mas depois ficamos sem perceber muito bem qual é a posição verdadeiramente sobre o nosso território. Nós temos um território, fez o diagnóstico sobre, aliás, como já tínhamos falado, temos um território ainda assim disperso, muitos deles, em alguns casos, com dificuldades de acessibilidade que ainda precisamos de reforçar, já falamos sobre isso, mas precisamos, no fundo, de garantir que o acesso a algo fundamental para a nossa vida, como é a da saúde, acontece. E, efetivamente, ainda há muita coisa a fazer no nosso território no que diz respeito à saúde. Há um investimento em curso, também no PRR 2026, nos centros de saúde, nos 16 centros de saúde do nosso território e também no reforço com mais um centro de saúde aqui em Viana do Castelo. Este investimento nos centros de saúde é importante, não apenas porque damos melhores condições para quem lá trabalha e para quem é utilizador para nós, que utilizamos, que vamos ao SNS, mas é também importante para fomentar e para concretizar algo que para nós é fundamental para o acesso à saúde, que é a descentralização, por exemplo, das consultas, a descentralização, no fundo, do Serviço Nacional de Saúde para o tornar mais próximo das pessoas, nomeadamente nestes territórios. Este investimento vai permitir também a capacitação humana, que é fundamental, vai permitir também este trabalho de aproximação, este trabalho de proximidade com as populações. Porque, no fundo, é uma forma eu digo muito isto, mas de respeitar a nossa população naquele que é o acesso a um bem essencial, a um vetor do Estado Social, que é a saúde. E com esta reabilitação dos centros de saúde, que está programada, contratualizada, que vai acontecer nos próximos anos, e, obviamente, com a sua capacitação para poder responder de forma mais próxima ao cidadão, nós estamos também a criar aqui novas respostas e a criar uma melhor capacitação da USAM e, portanto, da rede que temos no nosso distrito. É preciso mais também, é preciso investir nas respostas. Nós temos respostas de excelência no hospital, temos respostas de excelência junto da população, mas é preciso criar novas respostas, reforçar aquelas onde é preciso um maior investimento e, obviamente, olhar para investimentos estruturais do ponto de vista de estrutura do hospital que ainda é preciso fazer, nomeadamente na urgência. Nós precisamos ser voz ativa em soluções que ainda faltam no nosso território. E já agora também lembrando 2 áreas que são importantes e que hoje, aqui já numa escala nacional, mas tem também impacto no nosso distrito, que é a saúde oral
e a saúde mental, que são realidades também muito importantes no nosso dia-a-dia para as nossas famílias e que parecem tão distantes do SNS, e que nós queremos, no fundo, incluir no SNS, investir e permitir que seja também uma resposta acessível a todas as famílias. No fundo, resumindo, são estas dimensões: a dimensão de requalificação e de modernização dos nossos equipamentos, dos centros de saúde, obviamente do hospital, mas também esta descentralização da resposta, esta proximidade da resposta, das várias respostas, das novas e das que existem à nossa população, porque é fundamental que a saúde seja algo que está acessível a todos, e para isso este investimento é mesmo importante. Porque quando falamos destas questões todas, e agora digamos, olhando já àquilo que é até um plano mais nacional, algumas das críticas que têm sido feitas ao Partido Socialista, e neste caso agora à liderança de Pedro Nuno Santos, é que fala-se agora nestas questões, mas durante os últimos anos que diz a oposição e os partidos que estão na oposição, que foi feito muito pouco. Acha que foi feito assim tão pouco quanto isso? Ou poderia ter sido feito mais? Mais do que achismos, olhamos para os factos, não é? Nós, em 8 anos, não nos podemos esquecer que tivemos uma pandemia. Nós tivemos que reestruturar todo o nosso Sistema Nacional de Saúde para poder responder, e responderam todos os profissionais com uma excelência inquestionável, para responder a um desafio coletivo que tivemos, que não sabíamos o que era, desconhecido, e houve uma resposta que acho que ninguém põe em causa por parte do SNS e, obviamente, dos seus profissionais. E este contexto particular que eu referi é também a prova de como o SNS é fundamental para responder aos desafios que de repente nós não conhecemos. Mas olhemos também para a realidade fora da pandemia, que obviamente tem as repercussões também desse período onde tudo estava concentrado na pandemia, mas olhando para o investimento que foi feito. Nós tivemos um aumento do investimento público sem precedentes no SNS. Mas tivemos mais, temos os últimos dados que saíram mostram isso mesmo. Mais consultas, mais cirurgias, mais atendimentos, tudo isto é o reforço do SNS. Permita-me dizê-lo com toda a honestidade, ainda é preciso fazer mais, ainda há muita coisa para melhorar. A Guimarães tem dito muitas vezes que fala muito do PRR, mas foi um instrumento que tem sido bem aproveitado, em sua opinião? Claro que tem. Todo este investimento que eu falo, investir nos centros de saúde, venha quem quiser dizer que isto não é investir de forma proveitosa para a população. Saíram recentemente notícias que dizem que cerca de 84% das verbas do PRR estariam já praticamente feitas, ou seja, daquilo que eram os projetos feitos. Portanto, é um bom aproveitamento, em sua opinião? Sim. Quer dizer, eu acho que ninguém questiona que investir em centros de saúde é aproveitar bem os fundos comunitários. Investir em habitação é aproveitar bem os fundos comunitários. Investir nas nossas empresas é aproveitar bem os fundos comunitários. Só quem não quer ver aquela que é a importância destas respostas para a população é que vai dizer que não há nada feito. Nós temos tido uma grande aula de demagogia ao longo desta campanha, não só, mas nomeadamente nesta campanha eleitoral. Mas é um bocadinho de função da oposição, claro, não sei se será. Acho que a oposição também tem um dever para com a população de apresentar as suas propostas, sobretudo no momento em que estamos. Qual é o seu projeto? Nós apresentamos o nosso e do outro lado temos, o projeto é nada. Mas há aqui um confronto ideológico, claro, conforme tem dito muitas vezes Luís Montenegro, o próprio Aguiar Branco, em algumas entrevistas que já teve consigo, tem falado na questão ideológica. Aliás, nesses debates é muito, muito frequente dizer-se o radicalismo ideológico do Partido Socialista. É assim, chamem-lhe como quiserem. Para se chamarem radicalismo ideológico, falar de investimento no Serviço Nacional de Saúde e investimento naquela que é a resposta de saúde de proximidade que chega a todos. Se falar de radicalismo ideológico é falar de habitação pública e garantia de que as famílias têm acesso à habitação. Se falar de radicalismo ideológico é falar de respostas sociais e de reforço de creches, de pré-escolar, de manuais escolares gratuitos. Se isto é radicalismo ideológico, então chamem-lhe isso, é isso que nós estamos a fazer. Eu não lhe chamo assim, eu chamo de Estado Social, eu chamo-lhe respeito pela nossa população, eu chamo já agora a responsabilidade que temos de construir a comunidade, de construir as respostas para chegar a toda a população, porque nós não vivemos numa sociedade, ou não devíamos viver numa sociedade individualista. Cada um de nós tem mesmo um papel nesta sociedade e é isso que nós estamos a concretizar. Permita-me, aliás, à parte sobre isso. O cabeça de lista da AD usa muito este radicalismo ideológico para falar do Partido Socialista, mas a única pessoa que usou a expressão ideologia e a opção ideológica para alguma coisa que se fez neste território foi precisamente o então Ministro da Defesa e hoje cabeça de lista da AD, que quando subvencionou os estaleiros fez questão de dizer publicamente que era uma opção ideológica. Hoje
há todo um contexto. Eu imagino que nós já lá vamos. Ainda não falámos, mas iríamos. Mas então eu faço só esta parte, calhar... porque na verdade, da nossa parte, nós não falamos de ideologia. Os partidos políticos têm uma base ideológica para a construção da sua visão de sociedade, mas depois constrói-se com propostas. E o pior que podemos fazer, quando alguém nos está a ouvir e a tentar perceber o nosso programa, é passar o nosso tempo a dizer: vocês não fizeram nada, vocês não investiram, vocês não têm proposta para apresentar. Não apresentem o seu programa. O que nós estamos aqui a fazer é apresentar ao que vimos, o que é que fizemos nos últimos 8 anos e ao que vimos, o que é que queremos melhorar na saúde, na educação, na habitação, nas respostas sociais. E é isso que, na verdade, vai ser sempre o nosso foco de concentração e vai ser a nossa prioridade em qualquer debate ou em qualquer momento onde temos a oportunidade de passar Aliás, a nossa, uma das questões que medidas. foi referida por Aguiar Branco, também quando conversamos com ele falou sobre a questão dos estaleiros e, enfim, diz ele que... Imagino que sim, deve ser o único tema, na verdade, que a questão, acompanha o debate. ele entende, a posição é que, de facto, ele terá ajudado a salvar os estaleiros. Há, claro, posições contraditórias, naturalmente. Não é essa, digamos, a ideia que o Partido Socialista na altura manifestou quando da privatização e, digamos, todo o processo ligado aos estaleiros navais. Não, nós tendencialmente temos feito esta discussão. Aliás, tentou-se fazer essa discussão de que estávamos, o PSD, à data, tinha salvo os estaleiros, tinha com a sua opção salvo aquele que é um ativo estratégico para o nosso território. E há duas questões numa só. Aliás, há aqui duas observações nesta discussão, na verdade. Nós, quando o Partido Socialista, à data, queria salvar aquele que é um ativo estratégico para o nosso território e continua a ser um ativo estratégico para o nosso território. Os estaleiros navais de Viana do Castelo são parte do nosso território, da nossa identidade e têm que se manter no nosso território. Estávamos perante a necessidade de tomar uma decisão e tínhamos vários caminhos para seguir. Da parte do Partido Socialista havia uma proposta à partida igual ao da AD. Vamos colocar ao do PSD à data. Vamos colocar a questão assim, que era o garantir o desenvolvimento dos estaleiros. Eu digo vamos colocar a questão assim porque inicialmente a vontade, na verdade, era encerrar os estaleiros navais de Viana do Castelo. E a nossa prioridade sempre foi manter os estaleiros navais de Viana do Castelo. Era preciso encontrar uma forma de investir e de salvaguardar a atividade dos estaleiros. A opção foi clara por parte do PSD. Foi subconcessionar, fazer uma rescisão por mútuo acordo, mas o que significa despedir mais de 600 trabalhadores e, portanto, começar um processo onde o Estado teria, no fundo, um papel secundário nos estaleiros navais de Viana do Castelo. Nós, na altura, queríamos uma solução diferente. Queríamos salvar os estaleiros navais de Viana do Castelo e, felizmente, a população uniu-se e, felizmente, nós tivemos os estaleiros navais de Viana do Castelo a manter a sua atividade. Hoje, ele mantém a sua atividade, mas fizemos mais. A decisão foi tomada, não era esse o nosso caminho, mas a decisão foi tomada. Depois de assumirmos funções executivas, aquilo que fizemos foi investir no ativo estratégico. O pior que podíamos fazer, e com isso não podem contar com o Partido Socialista para fazer isso, era depois de uma decisão tomada, vamos voltar atrás, voltar a pensar e destruir aquilo que é um ativo essa questão de reverter a decisão estava tomada, o caminho estava traçado, a subvenção estava contratualizada, aquilo que fizemos foi respeitar e, mais do que isso, foi investir. Eu recordo, digamos, eu já falei de criando condições para que este ativo seja uma mais-valia para o nosso território. Com algumas encomendas que Dou-lhe dois têm sido exemplos. feitas. Dois poder dar mais. Todo este reforço das acessibilidades rodoviárias e marítimas e ferroviárias é também um investimento nos estaleiros navais de Viana do Castelo, direta e indiretamente. Mas nós fizemos o rebaixamento do Porto precisamente para permitir mais capacidade de resposta por parte dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Nós fizemos agora a encomenda que ouvimos a AD desdenhar nessa encomenda, e permitam-me dizer que é com um desrespeito total para com os trabalhadores e para com a região, exatamente, com os 6 navios, com os 6 NPOs que foram contratualizados, que é um investimento de 300 milhões de euros que vai ser feito em Viana do Castelo. E foi este governo, independentemente da discussão que tivemos à data, que a mantemos, que era estrutural e que era respeitar também os estaleiros e respeitar a população e os seus trabalhadores, que foram para o desemprego. E não devemos nunca falar daquele episódio com honra, porque aquilo implica o despedimento de 600 trabalhadores. Teve um impacto social enorme e devemos também ter esse respeito para com as pessoas, porque fazemos essa discussão como se aquela decisão fosse uma decisão fácil de tomar e, mais do que isso, com mais valias para os trabalhadores, porque não as teve. Aquilo que nós fizemos foi
o contrário, não era essa a nossa opção na altura, e depois da decisão tomada por outros que não nós, o que fizemos foi investir para criar mais capacidade, para sermos parte ativa da solução, obviamente com a subconcessão, e com isso permitir também mais capacidade de resposta e mais emprego, porque isso permite também alavancar mais trabalho e, portanto, mais trabalhadores. Temos esses 30 milhões que fizemos no rebaixamento e temos agora esta encomenda de 300 milhões de euros para o nosso distrito para construir estes 6 novos navios. Olhando para aquilo que será o futuro, houve uma preocupação muito grande nos últimos anos sobre a questão das contas certas, e a verdade é que, digamos, a percentagem do PIB, da dívida pública tem baixado e baixou abaixo dos 100%. Ficou abaixo dos 100%, que era algo que nem sequer estava previsto, digamos, inicialmente para este ano. Ou melhor, não era um objetivo, mas foi conseguido. Isso vai também permitir, acredito eu, algum, digamos, desafogo para poder criar novos investimentos, porque fala-se muito de cativações e daquilo que foi a política seguida em termos do Ministério das Finanças, mas o facto o próprio excedente que tivemos este ano, ou seja, em 2023, vai permitir olhar para 2024 para digamos, um mandato que possa vir diferente, com outro tipo de investimento? Nós, atenção, os últimos 8 anos houve obviamente uma preocupação com o equilíbrio das contas, com o equilíbrio, com a redução da dívida, com a redução do déficit, com a capacidade depois de termos, como referi e já lá vou, a capacidade de investir por parte do Estado, mas tivemos mais. Nós já fizemos aqui, não vou repetir as várias áreas de intervenção, mas isto foi feito sem ser à custa dos portugueses, à custa dos salários, à custa das pensões, à custa do investimento público em áreas estruturais. Nós fizemos as duas coisas ao mesmo tempo. Aquilo que se fez nos últimos 8 anos foi olhar para as contas públicas, mas ao mesmo tempo investir no SNS, investir na escola pública, investir na habitação. Nós temos o nosso território, o nosso distrito é exemplo disso. Temos a reabilitação de mais de 36 escolas, salvo erro, já reabilitadas, e todo o parque escolar a ser reabilitado ou já reabilitado. A habitação e o investimento na habitação a decorrer em todo o território. Em equipamentos sociais, novos equipamentos sociais, qualificação de equipamentos sociais já existentes. Na ferrovia, como vimos, na rodovia, todos os investimentos fizeram-se, e não foi por isso que não tivemos contas públicas equilibradas. É fundamental ter este trabalho, e foi por isso que também conseguimos responder como respondemos na pandemia, respondendo às empresas, respondendo às pessoas, respondendo na saúde, respondendo na educação. Foi isso que nos permitiu também ter outra capacidade de resposta. Isto não invalida que, chegado um momento em que temos uma maior estabilidade, este exercício também não sirva para podermos reforçar estas respostas. Hoje temos a capacidade de olhar para o nosso enquadramento e para a nossa sustentabilidade orçamental do país, e com isso permitir reforçar respostas. Nós ouvimos, aliás, Luís Montenegro falar do cofre, já não me recordo que expressão é que ele utilizou, para dizer que deve haver aí dinheiro que ninguém sabe, porque estávamos a prometer mundos e fundos. Não prometemos soluções insustentáveis de IRS, isso é certo, mas prometemos sobretudo soluções estáveis, tendo em conta aquele que também foi o exercício, o trabalho que se fez ao longo dos últimos 8 anos, e que hoje nos permitem, de forma responsável, apresentar soluções de futuro para o país, porque ainda há muito para fazer. Permite-nos, obviamente, fazer estes investimentos, e permite-nos também, já agora, ter esta certeza que, se tivermos momentos como infelizmente tivemos ao longo dos últimos 8 anos, a resposta a essas situações em que se calhar precisamos de investir mais não determina corte de salários, corte de pensões, corte de respostas sociais, corte de investimento público. Nós temos um cenário, definimos um cenário onde podemos reforçar respostas, reforçar investimentos, sem pôr em causa a resposta que pode ser necessária, esperemos que não, a estas situações de crise ou por que motivo for, como tivemos entre a pandemia, a inflação e a guerra. E, portanto, é um cenário equilibrado e responsável, mas que foi construído verdadeiramente nos últimos 8 anos, não prescindindo das políticas públicas, construindo novas políticas, construindo novas respostas e reforçando rendimentos, mas sem prejudicar, obviamente, a necessidade desta estabilidade, desta base estável, para podermos reforçar e investir ainda mais. Nós estamos a caminhar para o final do nosso tempo, mas há aqui algumas questões importantes que têm a ver com aquilo que é, digamos, a posição dos partidos e, neste caso, também da coligação para estas eleições. Já o dissemos, o PS tinha ganho e ganhou as eleições em 2022, portanto há 2 anos. Conseguiu 3 deputados, o PSD também conseguiu 3 deputados, mas há aqui claramente, parece-me, para estas eleições, digamos,
player diferente que é o Chega, por aquilo que tem sido, digamos, a eventual subida do Chega a nível nacional e poderá o mesmo acontecer a nível local, também, a nível distrito, naturalmente, e também com o aparecimento de Eduardo Teixeira como líder do Chega, ele que era uma figura, enfim, ligada há muito tempo ao PSD. Como é que a Marina Gonçalves olha para isso? Eu não perco muito tempo a olhar para as decisões, perdoe-me, não digo isto, obviamente responderei à questão, mas não, acho que não devemos perder muito tempo a pensar o que é que levou, qual é a decisão pessoal de alguém. No sentido se poderá ser benéfico ou prejudicial para o PS. Certamente, eu quero acreditar, causa muita estranheza perceber como é que alguém que durante anos defende um programa, um projeto, de repente muda para um projeto tão diferente. Se calhar é porque o projeto não é assim tão diferente e isso também nos deve fazer pensar. Se calhar não há assim tantas diferenças. Mas a verdade é que me causa bastante estranheza este deambular, aparentemente obviamente para representar o nosso distrito, mas é-me difícil de perceber este tipo de mudanças. Mas relativamente àquele que é o contexto de Viana, ao contexto nacional, à aparição de novas forças políticas. Nós temos 14 candidatos, salvo erro, no nosso distrito, portanto temos uma democracia viva, muitas forças políticas, muita vontade e muitos programas, e isso também de valorizar, porque é sinal de que a participação política ela é fundamental. Aquilo que na verdade a mim me interessa e é importante também passar a mensagem é o que é que verdadeiramente cada um está a apresentar, o que é que o Chega representa de propostas para a população, o que é que a AD representa em propostas para a população, o que é que o PS representa nas propostas para a população. Nós apresentamos um programa que visa respeitar todos e cada um de forma igual, e de forma igual não é definir um conjunto de propostas que na verdade chegam só a alguns e tratam diferente uns e outros. Esta é a proposta que a direita na verdade nos apresenta. E quando vêm novos players que já são conhecidos, porque Eduardo Teixeira já foi deputado do PSD, apresentam programas distintos, mas que na verdade parecem não ser assim tão distintos, tendo em conta, ao que parece, esta comunhão, pelo menos de caras, na sua apresentação. Mas são muito distintos daquilo que nós apresentamos. Nós verdadeiramente queremos continuar a olhar para o legado que temos de investimento e criar e concretizar esta resposta junto das pessoas, de todos, sem exceção. De olhar para cada um de nós, para aqueles que nasceram aqui, aqueles que, como falávamos, vêm para aqui viver, vêm para aqui desenvolver também o nosso território, e respeitar cada uma destas pessoas. Respeitar cada uma das pessoas implica investir no Serviço Nacional de Saúde, implica investir na habitação pública, implica investir na educação pública, implica investir nas respostas às famílias, da infância aos mais velhos, até porque temos uma população bastante envelhecida. Este é o projeto do Partido Socialista e é muito distinto daquele que se apresenta à direita. Os novos players têm comunhão de algumas dessas propostas, de olhar de forma individualista para a comunidade, de olhar de forma desagregada para as respostas públicas e achar que elas verdadeiramente não devem ser acessíveis a todos, porque se devessem ser acessíveis a todos, nós tínhamos de ter um investimento no Serviço Nacional de Saúde, sem dogmas, já se disse isto muitas vezes, sem dogmas na complementaridade da resposta privada, porque ela é necessária não apenas na saúde, é necessária na habitação, é necessária também na educação, é necessária nos equipamentos sociais. É fundamental que estas respostas também existam, mas é fundamental que o Estado garanta que a resposta chegue mesmo a todos, e não há forma de a garantir a não ser através das respostas públicas. E esta é a grande distinção que temos entre o que o Partido Socialista apresenta e o que apresenta a AD, e o que apresenta o Chega, e o que apresenta a Iniciativa Liberal, e por isso é que permita-me não distinguir um de todos os outros, porque acho que o programa é bastante comum em alguns desses pontos, e já agora comum também em alguns desses players, porque há uns anos estaríamos a falar do candidato do Chega na AD, hoje estamos a falar no Chega, o que quer dizer que também deve haver comunhão de princípios naquilo que defendem, e que é muito diferente verdadeiramente daquilo que queremos construir, onde cada pessoa vale o mesmo, e é isso que nós queremos fomentar, e é essa a mensagem que queremos passar. Não há política para uns e não há política só para uns, há política para todos, política pública e desenvolvimento para todas as pessoas. Muito rapidamente, espera manter os 3 deputados? Claro que sim. É esse o nosso objetivo. É, digamos, o objetivo fundamental. O nosso objetivo é garantir que o projeto que temos a partir de 10 de março é um projeto de desenvolvimento e, portanto, é o projeto do Partido Socialista. E para isso se alcançar, obviamente que queremos continuar a trabalhar e reforçar a nossa votação, aquela que é a voz do povo também no Partido Socialista, e isso implica, obviamente, manter os 3 deputados que temos hoje.
Para concluir, tal como fizemos com todos os candidatos, deixo-lhe aqui um minuto para deixar uma mensagem aos vienenses, àqueles que nos vão acompanhar nesta conversa. Muito bem, deixar uma mensagem de legado, mas também de olhar para o futuro. Nós, se queremos construir um Portugal inteiro, temos mesmo que construir olhando para aquilo que foram 8 anos de visão para as pessoas, visão de desenvolvimento social, de visão de desenvolvimento económico, e para o conseguir precisamos de ter como prioridade o investimento público, a prioridade na saúde, a prioridade na educação, a prioridade na habitação, a prioridade no desenvolvimento das nossas empresas, a prioridade de cada um dos autominhotos. É esse o projeto que apresentamos hoje aqui, aliás, é o projeto que nos distingue dos projetos que KD, Chega e Iniciativa Liberal apresentam. É um projeto para todos, de comunidade, onde cada um de nós tem um papel na sociedade. Investir na nossa saúde, investir nas nossas escolas, investir na nossa habitação, é investir da infância até aos mais velhos, é investir em cada um de nós e investir no Alto Minho, que tem o mesmo papel fundamental e estrutural na nossa vida, de Alto Minhotos, mas também no nosso desenvolvimento nacional e na posição estratégica que temos também na Europa. Marina Gonçalves, muito obrigado por ter estado connosco. Mais um debate concluído na Viana TV. Voltaremos numa próxima oportunidade. O seu voto é a sua voz. Faça-se ouvir. Vote. Dia 10 de março o país vai eleger os deputados e deputadas à Assembleia da República, o que permitirá formar governo. Compete à Assembleia aprovar e alterar as leis, bem como fazer a fiscalização da ação governativa. Todos os cidadãos recenseados poderão votar. Não deixe que outros falem por si. Venha exercer o seu direito de voto. Informe-se em cne.pt, Comissão Nacional de Eleições.